A graça do nosso Deus esteja com todos, em todos, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Glória a Jesus, né, irmãos? Os irmãos podem abrir em 1 Coríntios, capítulo 5, enquanto eu vou orar, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, único Deus verdadeiro e a vida eterna, colocamos nossas vidas diante da sua presença. Obrigado pela oportunidade a qual o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em sua presença. Toma posse do nosso ser, do nosso coração e nos ajuda pelo poder do teu Espírito Santo, a que possamos entrar em sua presença, Senhor Jesus, mais uma vez. Só que desta maneira, Senhor Jesus, neste momento, nós pedimos que o Senhor venha colocar a sua palavra em nossos corações. Pois sem a sua palavra, Senhor Jesus, nós estamos perdidos, aniquilados. Então toma posse do nosso ser e nos ajuda, pelo poder do teu Espírito Santo, a caminharmos a cada dia, Senhor Jesus, para servir ao Senhor com alegria em nossos corações. Sustenta, Senhor, e anima o nosso coração para te servir, Senhor Jesus, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Só possa aniquilar, Senhor Jesus Cristo, toda seta, todo conselho, todo dardo inflamado, para que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, ouvir com mansidão, Senhor Jesus, recebendo a palavra com mansidão em nossos corações, para que nós possamos, Senhor Jesus, sermos salvos a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Na hora da confraternização, eu ouvi dizer que amanhã é feriado, né, irmãos? E que podia passar das 8, é isso mesmo? Ninguém falou, né? Não deu certo. Não deu certo. Vai trabalhar amanhã? Quem vai trabalhar? A Maiara. A Maiara acorda cedo, né? A maioria venceu, vai trabalhar. Mas amém, irmãos. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim, irmãos: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, irmãos, as pessoas, os irmãos estavam orando aqui, né, no início, e eu estava lembrando, né, lembrei desse texto. Então, as pessoas, cada um comemora do seu jeito a sua Páscoa, né? Então, para os judeus, comemorar a Páscoa para eles é o quê, irmão? É sentar em volta de uma mesa, matar lá um cabrito, pegar os pães lá sem fermento, ervas amargas, muito vinho, né? Essa é a Páscoa deles, né, irmãos? A Páscoa hoje em dia que o pessoal comemora, né, é com muito chocolate, né, irmãos? É comendo chocolate até dizer chega. Mas aqui, irmão, bacalhau, estou a dizer, viu? Tem que parcelar, né? Aí o irmão entende, né, irmão? Falar em boleto, procura o irmão. E aí, meus irmãos, mas aqui a palavra está definida o que é. O que é a Páscoa? Cristo é a nossa Páscoa. E aí ele vai falar o que significa isso. O que significa Cristo a nossa Páscoa? Ele foi sacrificado por nós. Então a morte e a ressurreição de Jesus, aquilo ali é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa. Então, as pessoas elas não entendem absolutamente do que significa Páscoa. Pensa que Páscoa é corinho da Páscoa. Na verdade, a palavra Páscoa, né, irmãos, é uma palavra hebraica, que significa passar por cima, passagem. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, a primeira Páscoa aconteceu lá em Êxodo 18. A gente não vai lá, né, mas em Êxodo 18 conta como é que foi a primeira Páscoa. Os irmãos se lembram que o povo de Israel, quando ia sair do Egito, foi dado
para o povo do Egito 10 pragas. E a última praga, qual que foi? Foi a morte dos primogênitos, né? Então, para o povo de Israel sair do Egito, foi falado o quê? Olha, essa última praga que vai vir sobre o Egito é que na meia-noite um anjo da morte vai passar em todo o Egito. E aonde esse anjo da morte entrar, haverá morte de um primogênito, tanto de seres humanos quanto de animais. Então, aconteceu exatamente assim. Então foi dito o que para o povo de Israel? Vocês, nessa noite em que o anjo da morte vai passar, vocês devem matar um cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais da porta, ou seja, nos batentes da porta, em cima e dos lados. O anjo da morte, quando passar e ver o sinal de sangue, o anjo da morte não vai entrar e não vai matar. Mas a casa que não tiver esse sinal, o anjo da morte vai entrar e vai matar. E é o que aconteceu. Então, tanto animais quanto pessoas, filho de Faraó, todos os primogênitos da terra do Egito foram mortos, foram destruídos. E nós não vamos não entrar em questão lá, mas lá no Antigo Testamento fala que o próprio Deus de Israel mandou aquele anjo da morte. Aquele anjo da morte não está escrito que foi o diabo. Está escrito que foi um anjo enviado pelo próprio Deus de Israel. O próprio Deus de Israel foi lá e enviou um anjo da morte para poder matar e destruir e roubar a vida daquelas pessoas. Então, no Novo Testamento, irmãos, no Novo Testamento, quando Jesus ele vem e dá a sua vida por nós, quando a palavra diz que ele é a nossa Páscoa, né? O sacrifício dele por nós é justamente para que aquele Deus do Antigo Testamento, para que aquele anjo da morte que está lá atrás, não venha sobre as pessoas. O sacrifício de Jesus Cristo é para livrar homens e mulheres da morte eterna. Então, o espírito da morte, ou a região da morte, onde as pessoas estão, é para lá que as pessoas estão e que elas permanecem e que elas vão para sempre. Então, quando Jesus não tinha vindo ainda, todas as pessoas estavam onde? Todas as pessoas estavam na morte. Então, o sacrifício de Jesus é para quê? Para livrar as pessoas da morte. Livrar as pessoas da morte. Então, irmãos, aqui, vai um pouco mais para frente, Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, mais para frente, irmão. Você estava em Coríntios, aí você anda um cadinho mais para frente aí. Então as pessoas, elas não têm muita noção, porque a Páscoa, ela virou uma coisa religiosa, uma coisa comercial. É isso que vira. Assim como o Natal vira também, é a mesma coisa. Tudo, no final das contas, irmãos, o povo que não serve a Deus de verdade, que tem as suas vidas no pecado e não quer sair de lá, eles precisam inventar alguma coisa para aliviar a sua consciência. Então a pessoa ela faz uma festa de Natal para aliviar a sua consciência imunda, pecadora. Elas vão até na Aparecida do Norte, ou elas vão fazer alguns sacrifícios para que a consciência que as acusa de dia e de noite receba um pequeno curativo. Mas a morte não se cura com o curativo. A condenação não se cura com o curativo. A morte,
ela só pode ser vencida através da fé em Jesus Cristo. E só isso. Não pode ter mais nada. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, vamos ler todos juntos, irmãos. Vamos ler todos juntos? Hebreus 2,14 diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então aqui está dizendo que assim como os filhos vivem, comem, dormem, sentem sono, assim como os filhos dos homens trabalham, assim como os filhos dos homens ficam debaixo do sol, debaixo da chuva, no vento frio, da mesma maneira Jesus teve que vir a esse mundo e se tornar semelhante aos homens, para que como um homem, participando das mesmas coisas que nós, ele pudesse morrer naquela cruz, e morrendo naquela cruz, ele assim pudesse destruir e aniquilar o que tinha o império da morte. Porque todas as pessoas, versículo 15 diz, todas as pessoas, e livrasse todos. Então Jesus, ele quer livrar todos, Ele livrasse todos os que com medo da morte, estavam por toda a vida. Leia, irmão, versículo 15, todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3. Sujeitos a? Então todo ser humano, ele está o quê? Sujeito a servidão. O que é estar sujeito à servidão? O que é uma pessoa sujeita? Um escravo, um empregado. Ele vai servir a morte para sempre. Jesus, quando ele vem e morre na cruz do Calvário, não é para a pessoa comemorar o coelhinho da Páscoa. A pessoa, ela tem que entender que quando Jesus morre naquela cruz, é para livrar, resgatar, salvar as pessoas que estão sob o domínio da morte. Então as pessoas estão sob o domínio de quem? Da morte. E quem é que tinha o império da morte? O que está escrito aí no finalzinho do versículo 14? E livrasse todos os que tinha, versículo final do 14, aniquilasse o que tinha o império? Isto é? Então, Jesus é o único que pode tirar a pessoa dessa prisão, dessa cadeia, dessa servidão. Então, todas as pessoas estão cativas e presas na mão de quem? Da morte. Livrasse todos os que com medo da morte. Por isso que eu e você não podemos ter medo do quê? Fala para o seu irmão aí, você não pode ter medo da morte, mano. Agora pergunta para o seu irmão, você tem Jesus na sua vida? Porque se você não tiver, continua a frase, se você não tiver, pode ficar com medo. Porque você vai estar sujeito a ela. E aí? Só tem uma saída, irmãos. Só tem um que pode livrar a pessoa do poder da morte. Jesus. E o sacrifício dele é justamente para isso. Agora, as pessoas pensam, quantas vezes a gente já falamos assim, bichinho, estava sofrendo tanto, morreu. Bichinho está descansando, né? Vai em paz. Na nossa cabeça, que não pode ser assim, a gente acha que a morte é o fim. Morte não é fim, coisa nenhuma. O que é a morte? O que é a morte? Jesus, ele morreu por quê? Porque ele foi condenado. Então ele foi punido com a morte. Aquela punição não era para ele, era para nós. Então o que é a morte? A morte é uma punição. A morte é uma punição.
no último dia, quando houver o julgamento final, as pessoas vão ser lançadas aonde? No lago de fogo e enxofre, que é chamada de segunda morte. O que é aquilo? É um castigo, é uma punição. O que é morte? Castigo e punição. Não é o fim. Nenhum ser humano deixa de existir, jamais, nunca. Todo ser humano é para sempre. O que morre é o corpo, mas o ser humano é feito de corpo, alma e espírito. O corpo da pessoa morre. E onde vai a alma? E para onde vai o espírito da pessoa depois que morre? Aí é que nós temos que entender, compreender e saber se Jesus já me livrou desse castigo, se Jesus já me livrou da punição. Então a morte não é o fim, a morte é uma punição. Então todas as pessoas, elas estão debaixo de uma punição. O corpo está debaixo da punição. Todo ser humano, sendo crente ou não, passará por essa punição, que é a morte do corpo. Disso, Jesus, ele só pode livrar só no dia que ele vier, e a pessoa pode ser arrebatada viva. Caso contrário, ela vai morrer também, como os apóstolos morreram. Porque é uma punição, que é a morte do corpo. Porém, para o cristão, a morte não tem domínio sobre a alma e o espírito dele, nunca mais. Então, o ser humano é para sempre. Quando uma pessoa morrer, irmãos, não pense que ela desapareceu. Ela não desaparece. Ela só vai para um lugar ou para outro. Ou ela vai para o paraíso, ou ela vai para o Hades, chamado de inferno. É o que a palavra vai nos ensinar. Quando Jesus ele vem para que isso agora, a partir dele, porque antes de Jesus, ninguém poderia ir para o paraíso. Quando Jesus vem, todas as pessoas iam só para um lugar, o abismo, o Hades, o mundo dos mortos, a mansão dos mortos. Todos iam para lá. Quando Jesus ele veio, quando Jesus ele morre, a palavra diz que ele vai até lá no fundo, lá embaixo. E vai lá e consegue resgatar todos aqueles que morreram crendo na promessa que ele viria um dia. E aí ele sobe e leva homens e mulheres que um dia creram nele, ou creram na sua promessa, que Jesus não tinha vindo ainda, mas creram na promessa que foi feita a Abraão, como foi lido aqui ontem. Aqueles que creram nos profetas, que profetizavam acerca do Cristo. Eles que morreram na promessa, crendo, eles foram salvos. Então Jesus é aquele que veio livrar os homens deste poder da morte. Então imagine só, irmãos, que tristeza será para uma pessoa quando ela morrer e saber que ela está sobre o domínio da morte. Que quando ela apagar as luzes, quando ela fechar os olhos e não abrir mais, a alma e o corpo, a alma dela e o espírito dela, ou vai ser levado juntamente com Jesus para o paraíso, ou essa pessoa será levada para o tormento do fogo do inferno. E ela já vai para lá, já. A pessoa, ela não vai esperar o juízo final para sofrer. Ela já sofre antes mesmo. Tem pessoas que elas são pegas em flagrante, não são? Pessoas que cometem crimes e são presas em flagrante. Elas vão para onde? Para a cadeia. Mas elas foram julgadas? Não. Mas elas vão ficar na cadeia até o dia do seu julgamento. Mas elas cometeram crime, por isso vão para lá. A palavra vai dizer, irmãos, lá em... Depois a gente cita o texto. Vai lá para Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Romanos 6, 23. Todos acharam? Romanos 6, 23, irmãos, o que é que diz aí?
Um, dois, três. De novo, irmãos, todos juntos. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Por Cristo Jesus nós temos o quê? A vida eterna. Mas o salário do seu e do meu pecado qual que é? A morte. Quem aqui não peca? Todos pecamos. Então, qual é a diferença na nossa vida? É Jesus. É Ele que nos livra do império da morte, é Ele que nos livra do medo da morte, é Ele que nos livra da condenação e da punição eterna. Então as pessoas, elas estão pecando, errando, empurrando com a barriga, não se importando, não se arrependendo, não buscando a Deus, não se constrangendo. Então o salário, a recompensa que elas vão receber é uma só, a morte. A morte estará sobre, e está sobre as pessoas. Mas as pessoas são incrédulas, elas não acreditam nisso. Elas acham que isso aqui é uma história. Acham que isso aqui não é real. Isso aqui é real. Jesus é real, Ele cumpriu as profecias que foram feitas acerca dele de 2000 anos atrás, antes dele nascer. Antes dele nascer, vir a esse mundo, Ele cumpriu profecias de 2000 anos. Então o que Ele disse é real, é verdadeiro. O que Ele disse é digno de toda aceitação, de receber. Então a morte, irmãos, é algo real, é algo patente, é algo que você vê todos os dias alguém está morrendo. E a pergunta é, para onde essa pessoa vai? Porque eu só consigo ir para o Senhor Jesus se eu estiver juntamente com Ele. Então a morte, ela está sobre toda a raça humana. A morte está sobre a raça humana por quê? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então a morte, irmãos, não é o fim. A morte é uma punição. Quando uma pessoa morre, então ela vai para esse lugar. Então assim como o ser humano, ele comete um crime e ele vai preso até o dia do julgamento, porque a pessoa ela pode pensar assim, mas eu não sou uma pessoa ruim. Quem aqui pensava assim, eu não sou uma pessoa tão ruim assim, né? Eu não sou tão ruim assim. Tom, você levantou a mão, Tom? Ô, Tom. Tá brincando. Irmão, quem que pensava, eu não sou tão ruim assim? Vocês que pensavam assim, que não era tão ruim assim, vocês pensavam o que de si mesmos? Eu sou uma pessoa muito boa, né? Ajuda os outros. Eu chamo todo mundo de bênção, né? Eu falo, todo mundo é bênção. Ô, bênção de Deus. Entrega na mão de Jesus, né? Não é assim que a gente pensa de nós mesmos? Falar, mas eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa legal. Eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Eu trabalho, pago minhas contas. Às vezes tem gente que faz mal para mim, que nem o seu menino, né? E eu não faço nada. Seu menino vem, né? O seu menino vem, me prejudica. E ainda eu sou uma pessoa muito boa. Eu pago ele ainda. Me prejudicou, ainda fui e paguei ele ainda. Quer dizer, eu não sou uma pessoa ruim. É de casa para o trabalho, eu tenho uma família estabilizada, eu não sou de bagunça. Então a pessoa ela começa a se justificar a si mesma. Essa pessoa, ela vai para o inferno. Por quê? Porque ela não pode se salvar a si mesma. Toda pessoa que fala assim de si mesma é soberba, arrogante, presunçosa, altiva, ignorante. Fala. Ou seja, a pessoa acha que por ela ser boa, Deus está devendo para ela. Ah, olha só o tamanho da arrogância de um ser humano. Ele acha que por ser uma pessoa boa, Deus deve para ela. Deve satisfação, deve proteção, deve financeiramente para ela, deve tudo para ela. Irmão, a nossa justiça, a palavra diz que é uma coisa horrorosa.
Então, o salário do nosso pecado é a morte. Só Jesus que pode nos dar o dom gratuito da vida. Então, o sacrifício de Jesus Cristo, mas é para quê? Para nos livrar deste império da morte. Irmãos, é uma logística tão grande para que você e eu pecamos. É uma logística tão grande para que o ser humano peque e seja condenado, mas é uma coisa extraordinária. Só Jesus seria suficiente mesmo para poder vir e resolver esse problema. Só Ele. Porque, olha que coisa interessante, irmãos. Vamos trabalhar aqui em Romanos e em Coríntios, para a gente entender uma coisa bem clara. Então aqui está escrito o quê, irmão? Versículo 23 novamente. Porque o salário do pecado é a morte. Então, quem é que está interessado em você pecar? O diabo. Por quê? Porque o diabo já está condenado, Jesus falou. O diabo está condenado. Então, o maior interessado em você pecar é o diabo, porque o diabo quer que você vá junto com ele. Então, irmãos, não é a nossa justiça que nos salva. A gente pode ser bonito, belo, cheiroso, pode fazer tudo certinho. Assim como, eu não vou lá porque senão não vai dar tempo. E os irmãos não querem que eu passe das 8. Então, senão a gente ia ver Cornélio. Não dá tempo sim, né, irmão? Está aqui do lado. Atos, capítulo 10. Você está em Romanos, ó, é só voltar. Atos 10. Aí, já abri, ó, coisa fácil. Atos 10. Versículo 1. Atos, capítulo 10, versículo 1. Esse aqui, irmão, é um exemplo espetacular do que eu estava falando com os irmãos agora há pouco. Atos 10, 1, irmãos, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Dois. De novo, versículo 2. Só no versículo 2, irmãos, ele tinha uma atitude de quê? De uma pessoa do mundo ou uma pessoa cristã? Ele orava, dava esmolas, temente a Deus, piedoso. Sabe o que é piedoso? Piedoso é uma pessoa que tem uma vida dedicada a Deus. Então, quando você olha para um texto desse, você fala, esse homem está salvo, né? Você olha assim, está salvo. Porque olha quanta coisa boa esse cidadão faz. É só coisa boa. Se a gente olhar uma pessoa dessa no nosso dia a dia, a gente olha para ela e diz assim, isso é um crente. Não é assim? Às vezes a gente acaba se enganando. Fala, tá vendo aí? Mais crente do que os crentes lá da minha igreja. Mais crente do que crente lá das igrejas. Olha como é que essa pessoa anda, olha como essa pessoa faz, não sei o que e tal. Essa pessoa aqui, irmão, ela não está salva. Cornélio, apesar de ser o que é aqui, ele precisa ser salvo. Para os irmãos ver, e vamos entender aqui, lendo o texto, para os irmãos entenderem, irmão, que as nossas obras, sem Deus, não é nada. A fé sem as obras não é nada. Mas as obras sem a fé também não é nada. Não vale de nada. Então, esse homem parece ser uma pessoa maravilhosa. Aí no versículo 3 diz assim, este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, quem é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, vai, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem uma casa junto do mar, ele te dirá o que deves. Então, veja só, esse homem era espetacular. Só que Deus, ele não pula etapas. Deus não corta caminho.
Deus não faz média, mesmo com uma pessoa como Cornélio. Ele não faz média com ele. Deus não vai fazer média com ninguém. Deus não faz média com ninguém, irmãos. Presta atenção. Deus não faz média com ninguém. Deus não faz média com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus netos. Tá certo? Amém? Deus não faz média com ninguém. Se a pessoa não for por Jesus, não me pergunte amanhã se ele vai para o céu ou para o inferno. Tudo bem? Que fique claro na nossa mente. Esse homem, ele fazia o que fazia diante de Deus. Mas apareceu um anjo e disse assim: olha, vai lá e chama Pedro, porque Pedro vai dizer para você o que você deve fazer. Para a gente não ler toda a história, que é muita coisa, vai para o capítulo 11 aqui. Aí Pedro se encontrou com as pessoas, foi lá e encontrou com o Cornélio, batizou a família dele, batizou os amigos dele, o Espírito Santo veio sobre todo aquele povo, eles falaram em línguas estranhas, e aí Pedro volta para Jerusalém e ele começa a explicar. Então, já tinha passado aqui um monte de situação, e Pedro ele vai explicar para as pessoas o que aconteceu. Versículo 12, irmãos, 11 e 12. E me disse o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele varão, ou seja, na casa do Cornélio. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, ele dissera. Então veja, Pedro está falando aqui as palavras de Cornélio. Aí Pedro está relatando o seguinte, irmãos, o que Cornélio falou para ele, ó, envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. 14, irmãos, todos juntos. Qual é o testemunho dessa passagem aqui, irmãos? Versículo 14. Cornélio era tudo aquilo que nós lemos, mas ele precisou ouvir o quê? Palavras para se salvar. Ele poderia ser temente a Deus, dar esmola, fazer oração, podia ser tudo. Se ele não ouvisse as palavras de salvação, ele não poderia ser salvo. Vocês entenderam, irmãos? Como é grave a situação? Uma pessoa que não ouve a mensagem do Evangelho, ela pode ir para o inferno. E a pessoa que ouve a mensagem do Evangelho e não toma posse da mensagem do Evangelho, também é um perigo. Então, quando o Cornélio ouviu, ele falou: eu quero isso aí agora. Põe meu nome aí, ó. Eu quero fazer parte disso. Ele ouviu e creu. Por quê? Porque se ele ouve e não crê, a morte estaria sobre ele ainda. A morte estava sobre a vida dele. Então as pessoas, elas acham que elas vão viver por muito tempo. As pessoas acham que podem viver, irmão, um tempo que for, meu Deus do céu, vou viver muitos anos. Quando na verdade não, ela pode morrer amanhã. Eu posso morrer amanhã. Não é assim que pode acontecer? A gente não sabe. E a pergunta é, irmãos, a gente está garantido? Eu preciso estar garantido. Então, veja, irmãos, o sacrifício de Jesus é para salvar a humanidade da morte. A morte está aí, ó. Só que hoje, volta lá para Romanos, capítulo 6. Vamos entender aqui um pouco sobre como é que o diabo, irmãos, como é que Satanás ele trabalha para condenar o ser humano. Romanos 6. Vamos entender, irmãos, o seguinte: como é que o diabo trabalha para condenar a raça humana? Tudo está onde, irmão? No pecado. Tudo está no pecado. Lembra que nós lemos em Hebreus 2,14? Que Jesus, ele veio, né, em semelhança aos homens, parecido com os homens, né, participou de tudo que os homens participam, para que pela morte, então a morte de Jesus aniquilou o que tinha o império da morte. Então alguém estava dominando o mundo dos mortos. Alguém estava dominando o império, né,
a região da morte. Então imagine um império da morte. Era lá, as pessoas morriam e iam todas para lá. E estavam presas para todo sempre. Quando Jesus ressuscita, lá em Apocalipse, a palavra fala que nas mãos de Jesus hoje está as chaves da morte e do inferno. Então veja, irmãos, vamos entender o seguinte: o quanto é importante Jesus na nossa vida. Então, irmãos, haja o que houver, ou como dizem, haja o que hajar, nós temos que estar com Jesus. Pode estar se arrastando, capengando, triste, chateado, magoado. Jesus, irmãos, a gente não pode deixar por nada. Porque só é Ele que vai nos garantir naquele dia. Não é a bondade, não é porque eu sou bonzinho, não é porque alguém fala que eu sou bom, não. É só Jesus. E a questão é, para ter Jesus na nossa vida, não é só eu falar, eu tenho Deus, ou eu conheço alguma coisa de Deus. Isso não é ter Jesus, não. Isso até um ateu pode fazer. Um ateu, ele tem informação de quem é Jesus. Uma pessoa mundana, uma pessoa que está agora lá, ó, na cachaça, uma pessoa que está lá no mundo das drogas agora, uma pessoa que está no adultério, que está na prostituição, ela pode estar falando agora, nesse exato momento. Traficante lá no Rio de Janeiro, lá, ó, os traficantes evangélicos, porque tem traficante evangélico agora. Eles vão dizer que eles têm o quê? Que tem Jesus. Se você for no centro de Umbanda, Quimbanda, o Candomblé, a Magia Negra, eles vão falar que tem Deus. Todo mundo tem Jesus. A pergunta é, esse Jesus vai salvar eles? Todo mundo tem Deus. Esse Deus vai salvar eles no final de tudo? Então, irmãos, nós temos que entender que Jesus se encontra em um lugar. Não é no Templo de Salomão, não é na Aparecida do Norte. Jesus é encontrado no Evangelho. Quer conhecer Jesus? Tem que conhecer o Evangelho. Conhecer o Evangelho é a solução. Agora, vamos entender a estrutura, irmão. Uma estrutura, uma logística. O que é logística? Uma pessoa... A logística é como é que funciona o mundo das trevas. Então não pense, irmão, que eu e você estamos livres dessa logística. O diabo está trabalhando em todo tempo, em todo instante, para que eu e você se enquadrem na logística dele e que vá para o inferno com ele. Então, nós temos que ter uma atenção muito grande. Por quê? Vamos ler aqui de novo. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, eu preciso do Senhor Jesus Cristo na minha vida para que eu tenha a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Tudo bem? Então, se o salário do pecado é a morte... Então tem que evitar ao máximo o quê? O pecado. Por quê? Se você voltar aí, ó, no capítulo 3 de Romanos, versículo 19 e 20, irmãos, todos juntos. O que diz aí? Então, aqui está dizendo que todos os que estão debaixo da lei, eles estão como, irmãos? Com a boca fechada. E diante de Deus eles estão o quê? Condenados. Todos os que estão debaixo da lei, né? Todos que estão debaixo da lei estão o quê? Com a boca fechada e estão condenados. O que significa isso? Por exemplo, tem os 10 mandamentos lá, não tem?
Na verdade, são 660 e lá vai pedrada lá de lei. Mas só dos 10 mandamentos. Alguém aqui já quebrou os 10 mandamentos alguma vez? Só esses irmãos quebraram, o resto ninguém quebrou. Glória a Deus. Vocês não precisam de Jesus? Vocês já estão salvos. É lógico que você quebrou, né, irmão? Alguém aqui já mentiu? Já deu falso testemunho? Alguém aqui já desobedeceu o pai e mãe? Já. Alguém já falou o nome de Deus em vão? Já. Só alguns. Alguém já furtou, já roubou a moedinha do pai e da mãe? Já. Você sabia ali, ó? Ele está confessando já ali, ó. Né? Então, se você... Lógico que já, né, irmão? A gente acha que não, mas você acaba pegando. Ou roubou mesmo, né? Foi lá no mercado e roubou. Então, são coisas que eu e você já cometemos pecado. Todo mundo já cometeu um pecado. Todo mundo aqui já quebrou os 10 mandamentos. Então, diante do Pai de Jesus, diante de Deus, todos nós estaríamos como agora? Condenado. E por que estaríamos de boca fechada? Quando o seu filho faz uma coisa errada, ou você faz uma coisa errada, e alguém chega e diz assim, você fez isso, você faz o quê? Adianta se justificar? Não. Você cala a boca. Por quê? Você está errado. Só que o errado aqui é o quê? Condenado. Então, as pessoas, elas pecam, estão debaixo de uma organização, estão debaixo de um império, estão debaixo de um domínio chamado Império da Morte, domínio da morte. É isso que acontece. Então, o que acontece? Quando as pessoas elas estão pecando, elas estão debaixo do quê? Debaixo da lei. O que é debaixo da lei? Eu estou dando exemplo dos 10 mandamentos. Quem não obedece lá os princípios da lei, dos 10 mandamentos, essas pessoas, elas estão aonde? Elas estão debaixo de uma condenação. Pois eu nem sei que lei é essa, eu não sei de nada, não sei o que você está falando. Que lei é essa? A pessoa não precisa saber. Porque aqui está dizendo que o mundo está o quê? Condenado. Se a pessoa sabe que quebrou os 10 mandamentos ou não, é uma outra história. Mas se ela quebrou os 10 mandamentos que foi dado pelos anjos lá no Velho Testamento, não foi o Pai de Jesus que deu os 10 mandamentos, mas foram os anjos. Porém, se ela quebrar algum daqueles mandamentos, essa pessoa já está condenada diante de Deus. E ela tem que fechar a boca, por quê? Porque não adianta ela falar nada. Ela errou, ela pecou, ela transgrediu. Acabou para ela. E a palavra vai dizer o quê, irmão? Que não tem como ela se salvar. Não tem como ela ser salva. Então veja, como é que eu fico livre disso? Lá em Romanos mesmo, Romanos 10. Romanos 10, versículo 4. O que é que diz aí, irmãos? De novo, 1, 2, 3. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Põe a sua mão aí, não tira a sua mão daí, e vai lá para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 7. O que está escrito aí, irmãos? Vamos ler todos juntos? E seu ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto. Então, irmão, está falando da onde aqui?
Aonde que foi dado o ministério? Vamos ler devagarzinho aí, ó, todo mundo. Ó. Esse é o ministério gravado com letras, hein? Veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Então, quando está falando aqui, está falando de um ministério da morte, está falando do quê? Está falando que lá no Antigo Testamento, no Monte Sinai, lá em Êxodo 20, quando Moisés recebe as 2 tábuas de pedra, Paulo está chamando de ministério da morte. O que é ministério? Ministério é um trabalho. Significa que a lei é chamada de ministério da morte, ou seja, a lei ela trabalha para a morte. Deu para entender até aqui? Tudo bem? Certeza? Pode fazer chamada oral? Pode chamar aqui na frente? Pode nada. Aqui está dizendo o seguinte, irmãos, o ministério da morte. Veja, Paulo está falando que a lei, os 10 mandamentos, é ministério da morte. Ministério é trabalho. A lei trabalha para a morte. Nós lemos em Hebreus 2,14 o quê? Visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele também, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império? Aniquilasse o que tinha o império? Isto é, quem é que tinha o império da morte? O diabo. É o que está escrito em Hebreus 2,14. O diabo tinha o império da morte. O diabo tinha o domínio da morte. Paulo está dizendo que a lei é o ministério do quem? Da morte. A lei ela está a serviço de quem? Da morte. E quem é que tinha o império da morte? Então a lei está trabalhando para quem? A lei dos 10 mandamentos trabalha para a morte. Trabalha para o diabo. Como? Por quê? Versículo 9. Paulo vai dar um outro nome. Porque seu ministério foi glorioso. Então Paulo agora chama a lei dos 10 mandamentos do quê? Ministério da condenação. Naquele dia, irmãos, agora você pode sair daí e vai para 1 Coríntios 15. Depois nós vamos voltar para Romanos. Primeiro Coríntios 15, irmãos. Versículo 55. 1 Coríntios 15, 55. Diz assim, irmãos, posso ler? Vocês já acharam? Vê se o seu irmão do lado achou. Achou? Então vamos lá, irmão. Diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é? Vamos ler de novo, irmão, versículo 55, 56. 1, 2, 3, como é que diz? Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A força do? A força do? É o quê? A lei. A força do pecado. Quer dizer que o pecado ganha força? Ganha. Ganha onde? Na lei. Quem é que dá força para o pecado? A lei. Quem dá força para o pecado é a lei. Tudo bem até aqui? Vai lá para Romanos. Capítulo 10 de novo, versículo 4. E vamos juntar as peças. Romanos 10, versículo 4. Como é que está escrito aí, irmãos? De novo, agora todo mundo junto de verdade. É valendo, hein, irmãos? Agora é de verdade, hein? 1, 2, 3. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei é Cristo. Só que é para aquele que crê.
Quem é o que crê? Quem é que crê? O que significa aquele que crê? É aquele que fica falando, que nem papagaio? Não. Aquele que crê é aquele que vai. É aquele que assume, toma posse. Esse é o que crê. Que eu já falei para os irmãos, ali, quando eu vou trabalhar, aí eu passo ali na caixa d'água, é um cruzamento ali, né? E aí eu estou andando lá, e eu estou com a van, estou lá dirigindo, aí eu não consigo ver o carro que está do lado, que se está vindo para lá, que está vindo de lá para cá, quem está vindo ali do Mercado San. Aí quando eu vou passar, a minha esposa fala assim, vai. Eu estou vendo? Não. Eu preciso fazer o quê? Confiar. E eu vou. Eu posso estar com medo? Posso. Mas eu vou. Eu posso, mas eu vou. Isso é o quê? Crer. É confiar. Se eu não acredito nela, eu vou parar, eu vou falar, dá licença, deixa eu ver, porque eu não creio nela. Então, crer, irmão, é aquela pessoa que toma posse, ela acredita naquilo ali, ainda que ela não esteja vendo, ela vai e faz. Isso é crer. Crer não é falar apenas, crer é uma atitude, é uma ação. Então, o fim da lei, olha só, irmão, presta atenção agora. O fim da lei é Cristo. Nós lemos agora que o fim do ministério da morte é Cristo. O fim do ministério da condenação é Cristo. A força do pecado é o que, irmãos? A lei. Como assim? Eu não estou entendendo. A força do pecado é a lei. Veja só, irmãos. Vai para Romanos 7 agora. Isso aqui o Cláudio leu ontem, né? Leu, né? Leu ontem, né? O Cláudio pregou sobre isso aqui ontem. Quem não ouviu, ouça. Em nome de Jesus. Romanos 7, versículo 7, irmãos. O que é que diz aí? 1, 2, 3. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela... Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse. Versículo 8, irmãos, bem forte. De novo, 8. Mas o pecado tomando ocasião pelo... Espera aí. A força do pecado é o quê? O mandamento, a lei. Olha o que ele está dizendo. Ó. Mas o pecado, tomando a força do mandamento, o que ele fez? Despertou em mim o quê? Toda a cobiça, toda a concupiscência. Então presta atenção, irmãos. Isso aqui não é história para boi dormir. Isso aqui é real, é verdade. Isso é verdadeiro. Quando os 10 mandamentos foram dados, foi dado para quê? Para despertar em mim e você toda a sorte de pecado e de desejo. Então qual é a dificuldade das pessoas de servir a Deus? São os seus pecados. São os nossos desejos. São as nossas vontades. Porque o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa carne quer o quê? Pecar. A gente quer pecar, a nossa carne deseja o pecado, é a natureza humana em nós. Então, irmãos, como é que funciona isso? Quando os 10 mandamentos foram dados, aquilo ali foi como uma força, é uma força espiritual que entra dentro do ser humano, na carne dele, para ele pecar. Então, às vezes a pessoa ela não sabe de onde vem os desejos, as vontades. Eu estou bem, mas daqui a pouco vem aquele desejo tão forte dentro de mim. O que é isso? É a lei. A força do pecado é o quê? A lei. E qual é o salário do pecado? A morte. Então a lei impulsiona você, te dá força para você pecar, para que você viva no pecado. E se você viver no pecado, você morre. Então a lei dá força para você pecar, para você morrer, e debaixo da morte você ser lançado aonde? No inferno. Vocês entenderam a logística do negócio? Um trabalha para o outro, para poder matar
e destruir com o ser humano. A pessoa está tudo bem dentro da casa dela, está tudo maravilhoso. A pessoa está lá, casou, tem uns filhos. Aí, do nada, o filho, ou o esposo, ou a esposa, o diabo, a lei, porque a força do pecado é a lei, começa a fazer o quê? Presta atenção aqui, ó. A gente não vai ler tudo, porque os irmãos não deixaram passar das 8. No versículo 23, irmãos, aí de Romanos 7. O que diz aí? 1, 2, 3. 23. 1, 2, 3. De novo. Então tem uma lei que me prende o quê? Debaixo do pecado, e outra lei que me ajuda a servir a Deus. Tudo está certo aí? Tem duas forças, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. É o que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, é a luta da carne contra o Espírito. Então, irmãos, a palavra vai nos ensinar o que? No versículo 19, leia todo junto aí, 19. Não faço? Esse faço. Tá certo isso? O bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal eu vou lá e faço. Quem é que está dando força para você fazer o mal? A lei, que está nos seus, versículo 23, está nos seus membros. É uma luta, que é a luta da carne contra o Espírito. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. O que significa isso? O fim do poder do pecado é Cristo. Essa força terrível que surge dentro de nós, do pecado, é só Cristo que consegue o quê? Abaixar isso daí. Então, quando eu vou para Jesus, o que acontece? Ele tira essa força do pecado dentro de mim. Existe a carne, existe as paixões, existe a natureza humana, mas agora Jesus Cristo está dentro do nosso ser. Então Ele vai ajudar você a controlar esses desejos. É a natureza divina, é a nova criatura. Então, irmãos, o ser humano ele está morto nos seus pecados e delitos. Ele está morto nos seus pecados e delitos, é o que Jesus fala. O ser humano está morto, porque ele peca, e o salário dele vai ser a morte. E aí ele quer sair do pecado e não consegue, porque tem uma força muito forte dentro dele, levando ele ao pecado. Então Cristo tem que entrar em ação na vida dele. Para quê? Para livrá-lo do pecado, para livrá-lo do engano. Então quando a palavra nos ensina, irmãos, aí no capítulo 8, versículo 2, o que diz aí? 8, 2. A lei do pecado? Então Paulo está dizendo que a lei do Antigo Testamento é a lei do pecado e da? Por quê? Porque a lei vai ajudar você a pecar e para que você venha a morrer. Então a gente tem que entender essa força que existe dentro de nós. De repente a pessoa está lá dentro da casa dela, ela está tudo tranquilo, está sossegado. De repente a família começa a buscar a Deus de coração, de alma. Aí, de repente, o marido fraqueja ou a esposa fraqueja. E aí, em vez de buscar a Deus, passa a não buscar mais a Deus. Para que um casal serve? Para um ajudar o outro. Não é assim? Se a mulher não está buscando muito, o marido tem que ir lá e ajudar a esposa. Se o marido não está buscando, a mulher tem que ir lá e ajudar o esposo. Não é assim? Para quê, irmão? Porque se não houver essa ajuda, o diabo vai tomar conta. Aí entra a ira, a cólera, a raiva, a amargura, a gritaria. Aí chega nas agressões. Aí tem separação. E o diabo toma conta. Não é? É assim, irmão. A lei do pecado e da morte. Quem é que pode livrar os filhos? É Cristo.
Do nada lá, está lá o seu filho lá, você cuida com amor e carinho, aí surge dentro da criança, surge dentro do adolescente o desejo do pecado. Aí você sabe, é a lei. A lei está fazendo o quê? Despertando dentro da criança, dentro do jovem, toda a sorte de pecado. Para levar ele para onde? Para a morte. Para a morte. O que significa a morte? Incredulidade, prostituição, adultério, vício. Isso é o quê? É a morte. A pessoa está sendo arrastada para lá. Então, irmãos, as famílias, elas precisam estar debaixo da cobertura do Evangelho, da graça de Deus, do amor de Jesus Cristo. Para quê? Para que a morte não venha dominar sobre a vida deles. Não venha dominar sobre a vida deles. Então, irmãos, Jesus, o que Ele fez por nós, Ele morreu naquela cruz para tirar o poder desta morte sobre nós. Quando as pessoas elas morrerem, elas vão ter uma decepção muito grande, irmãos. Porque muitas pessoas vão morrer achando que estão salvas e não estão. Porque eu preciso crer em Jesus. Então Jesus me livra do quê? Da morte futura, que é da alma, do espírito, e em vida ele vai me livrando desta natureza humana, dessa natureza corrompida, dessa natureza perversa. Então, como é que uma pessoa, irmão, como é que ela pode ser uma bênção na vida dela? Como é que ela pode ser uma bênção no seu trabalho? Como é que ela pode ser uma bênção na sua casa? Como é que ela pode ser uma bênção com seus filhos? Como é que ela pode ser uma bênção marido e mulher? É só Jesus entrando e governando. Só Jesus entrando e governando, irmão. Governando, controlando a vida e o coração das pessoas. Não tem outra coisa. Como é que uma pessoa vai viver bem? Como é que uma pessoa vai ter uma família abençoada? Se Jesus estiver governando. Fora disso, irmão, é só tapar buraco com band-aid. Não funciona. Não funciona. Então, Jesus é aquele, irmão, que quer fazer uma grande obra na vida das pessoas, na nossa vida. Só que a gente tem que permitir que isso aconteça. A gente tem que permitir que Deus venha sobre nossas vidas e faça essa grande obra. Faça essa grande obra. Deus, Ele quer fazer essa grande obra em todos nós. Mas nós temos que crer cada vez mais na sua palavra, no seu evangelho e lutar contra essa natureza terrível. Então, irmãos, o diabo, ele fez um plano muito grandioso para poder levar muitas pessoas para o lago de fogo. Muito. Então, a lei dada lá no Antigo Testamento é justamente para isso, é fazer a pessoa pecar, a força do pecado é a lei, pecando a pessoa morre. E aí quem é que vai livrar essa pessoa da morte, da escravidão do pecado? É só Jesus que consegue fazer isso, somente Ele. Vamos finalizar aqui, irmãos. Em 2 Timóteo. Segundo Timóteo capítulo 1. Estava falando em casais aqui, né, irmão? As irmãs estavam pedindo para fazer encontro de casais. É isso mesmo, irmãs? Falar sobre casamento, né? A gente pode falar sobre casamento em qualquer hora, irmão. Qualquer horário, no culto, né, irmãos? Mas eu aviso para os irmãos aí quando a gente for falar sobre casamento no culto, né, irmãos? Em nome de Jesus. Porque eu lembro que da outra vez, irmãos, eu falei assim para os irmãos, semana que vem eu vou falar sobre casamento, né? Que o Joel ia casar, com a irmã Lil, tudo. Falei, vamos falar sobre casamento. Irmão, naquele dia, eu não sei, irmão, mas veio tanta gente. Mas não só de irmãos, veio muito visitante. Eu olhei assim e falei, meu Deus,
Eu falei que ia pregar sobre isso aí, é isso aí que eu vou pregar. Senhor Jesus, se tiver nego aqui enrolado, é hoje. E aí, irmão, comecei a pregar. Acho que foi 1h30 de pregação. Mas, irmão, quando eu vi a gente na cadeira, irmão, se contorcendo. Eu falei, nem vou olhar, porque se eu olhar, ele vai me perguntar, não vai dar certo. E fui pregando. Mas no final, irmão, vou dizer uma coisa para os irmãos, viu? Os visitantes estavam tudo enrolado. Tudo. Eu falei, rapaz, mas eu estou condenado. Eu falei, não sei, conta seu caso aí. Ele falou, olha, não está por um lado, mas está por outro. Porque se você não casar, né, você está errado. Você tem que casar, meu. Você quer casar? Quero. Então vai casar. Outro estava tudo errado. Eu falei, meu filho, olha, teve gente, irmão, que teve casal de namorados que separou por causa da pregação. Porque o cara falou assim, a mulher falou assim, você não quer casar? Não. Eu falei, então já era. Eu não quero desobedecer, não. E largou do cara. Eu não quero pecar mais, não. Quer ter relação sexual, né? Então, irmãos, quando vier pessoa, se eu falar sobre casamento e vier pessoa aqui, tiver que falar, eu falo rasgado mesmo, igual eu falei aquele dia lá, né? E se nego se contorcer na cadeira, eu não estou nem aí, não, né? Lógico, você tem que falar dentro do evangelho, né, irmão? As experiências não são maiores do que o evangelho. Mas eu digo para os irmãos que o problema do casal é o quê? É pecado, irmão. São os nossos pecados, é a nossa natureza humana. O que é que causa problema num casamento? A natureza humana. É onde Jesus não controlou ainda. É onde Jesus ainda não tomou as rédeas. Essa pregação que eu estou fazendo aqui hoje, ela serve para casal. Serve para pais, para filhos. Né? Serve para todo mundo. Por quê? Porque eu estou falando de natureza humana. Todos os problemas que eu já tive, que a minha esposa teve comigo, é porque natureza humana. Mas tem que parar e reconhecer. A minha natureza humana agiu nesse momento, eu estou errado. Então, enfim, a gente pode falar sem problema nenhum sobre casamento. Fala, semana que vem vamos falar sobre casamento, mano. Quem quiser vir aí se acertar, venha. Né? Se quiser, eu posso falar semana que vem, já domingo. Vê uns casalzinhos de mão junta. E aí o chicote estrala. Né, irmãos? Mas a gente pode falar, irmão. Casamento é uma coisa bíblica, né? Falar sobre casamento é bíblico. Não está fora da Bíblia. Né, então a gente pode falar sobre casamento, pode falar sobre como devemos viver, né? Como servos de Deus, honrar um ao outro, amar um ao outro, abençoar um ao outro, né? Não ser pesado um com o outro, não oprimir um ao outro, mas buscando honrar sempre um ao outro. Amém? Então vamos falar domingo que vem? Domingo é o dia que vem mais irmãos, né? Então vamos começar já domingo que vem já. Se o marido quiser dar uma escapada, fala, não, tu vai hoje. Véio. Então agrada aí o marido aí na semana, né? Enfim, irmãos. De qualquer forma, a gente pode falar assim, em nome de Jesus, né? Semana que vem. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, diz assim: e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu. O que ele aboliu? A morte. Ou seja, ele aboliu o quê? O ministério da morte. Não é o que nós lemos? Aboliu a lei. E trouxe o quê, irmão? Jesus trouxe o quê no Novo Testamento? A luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então o segredo está onde, irmão? No Evangelho. Jesus quer abolir o que é a morte da nossa vida. Então, irmãos, que nós possamos seguir firme com Jesus, porque Jesus é o único que nos livra da morte, do ministério da morte, da condenação. Porque, irmão, se Jesus ele não estiver em nossas vidas, a lei tem todo o poder para fazer a gente pecar mais. A gente precisa entender isso, irmãos. Os irmãos que têm mais de um ano de igreja têm que entender essas coisas, irmão. Nós temos que entender isso.
como é que funciona a logística da lei, essa logística do pecado. Porque tem dia que você vai acordar, irmãos, bem, e do nada você vai sentir um negócio para você falar, para você pecar. É a lei que está agindo nos seus membros. Só que agora, em Jesus, você tem o quê? Autoridade, você tem poder para falar o quê? Em nome de Jesus, eu renuncio, eu rejeito essa paixão, esse desejo, essa vontade. Espírito Santo controla a minha vida, controla o meu ser. Então você agora tem o quê? Ferramentas, você tem autoridade para poder vencer isso. Porque se a gente deixar correr solto a natureza humana, ela vai nos levar ao pecado. E se um cristão viver no pecado, é gerado a morte. E se é gerado a morte na vida do cristão, então ele vai permanecer na morte até o fim de todas as coisas, até o dia do julgamento. Então, irmãos, voltando lá no início da pregação, o ser humano ele não tem fim. O ser humano é eterno. O que morre é só o corpo, mas a alma e o espírito permanecem. Então, tem que pôr a barba de molho, como diz o ditado, para ver se a minha vida está sobre a autoridade da morte ou se ela está sobre a autoridade do Evangelho. Quem está debaixo da autoridade do Evangelho, ele se garante no final, porque Jesus garante ele. Mas, se a pessoa estiver debaixo da autoridade da morte, a morte é um saco furado, irmão. Não sacia nunca a morte. A morte, tem um texto lá em Provérbios que fala, ela não se sacia. Quanto mais pessoas forem para o mundo dos mortos, melhor para ela. Então, os demônios eles estão trabalhando todos os dias, 24 horas. Quando você chegar em casa para dormir, o diabo vai estar lá planejando como é que ele vai te atacar amanhã. O diabo vai estar preparando um ímpio, vai estar preparando o seu menino, para quê? Para atacar você. Aí você vai lá cheio de amor, cheio de carinho, e fica lá na mão do seu menino. Aquele seu menino, ele é um agente de Satanás para querer fazer o quê com você? Que você peque. Que você não só sinta ira, mas você sinta ira, fale besteira, ameace, venha agredir ou até matar. É assim que acontece. Rapidamente, esses dias eu fui levar meu filho na escola, e aí tinha um cara que estava na minha frente. Sabe quando o cara parece que ele saiu de casa assim, dormindo? E eu falei, vou trabalhar, não tinha ninguém na rua do lado do outro, falei, vou cortar ele, vou passar e vou embora. E foi o que eu fiz. O cara estava lá a 5 km por hora, eu passei ele de boa, assim, e fui embora. Aí eu estou dirigindo, estou passando perto do cemitério, perto do cemitério, é figura já. Aí lá vem um cara dando farol alto para mim, encostando no carro. Olhei assim e falei, o que é isso? O que é esse cara, né? Eu falei, deve ser algum conhecido meu, né? Aí eu olhei, a cara dele não era de conhecido. Ele estava com cara de seu menino. E aí, eu falei, esse cara é ele. Eu sei que é ele. Aí eu continuei dirigindo, tal, olhando para frente. E o diabo, acelera também. Vai junto, não deixa ele fazer isso com você, não. Eu falei, sai, diabo, para lá. Logo cedo, me atormentando. Quer dizer, o diabo, ele causa as coisas. Para quê? Para que você e eu venhamos cair na cilada. Aí eu fui até onde eu tinha que entrar, que era onde eu guardo o carro, na van. Aí eu entrei e ele passou como se nada tivesse acontecido. Não, um pouco antes ele já tinha parado. Quer dizer, o diabo entrou dentro do cara, ele veio para cima e começou a fazer um monte de coisa. E comecei a orar, desautorizar, acho que o diabo só perdeu força, saiu. Porque o diabo começou a afligir ele e ele começou a querer me afligir. Aí comecei a orar, falei, Espírito Santo, guarda minha vida, abençoa essa pessoa aí. Livre do mal, o diabo está aí dentro. Aí ele parou. Mas veja, irmãos, o diabo, ele trabalha para que a minha natureza humana, para que a lei desperte em mim o pecado, eu peque, eu ia lá, eu poderia xingar o cara poderia me xingar, eu poderia parar o carro, ele poderia parar, poderia descer do carro, ele poderia descer, poderia trocar um tapa, ele poderia ter uma arma para ter me matado. Isso não acontece? Acontece. Morreu por quê? Porque Deus quis?
Chegou o tempo dele? Não. Tem um texto, irmão, é que eu não lembro agora. E os irmãos não deixam eu passar do horário, já passei. Mas tem um texto que eu estava lendo esses dias lá em Eclesiastes. Eclesiastes, diz assim, irmãos, acho que é Eclesiastes 9, eu não me lembro. O texto diz assim lá, achei muito interessante. Fala assim, olha, é mais ou menos assim, ó, não provoques a sua morte, ou não antecipe a sua morte. Esse texto diz assim. Então, pelo texto eu entendi que tem pessoas que elas antecipam o dia de morrer. Porque o cara desce, briga e faz o que acontece, o cara morre. Não era para ele ter morrido. Se ele tivesse segurado, se ele tivesse abençoado, se ele tivesse equilíbrio do Espírito Santo, ele era para estar vivo. Então, quando a gente morre, por quê? Desce do carro e vai bater na cara do outro e leva um tiro na cara. Por quê? Porque não teve controle. Porque o Espírito Santo não controlou ou porque o cara não tem o Espírito de Deus. Quer dar uma de valentão. Então, tem coisas, irmãos, tem coisas que nós temos que ter o discernimento que a lei, ela está agindo para matar a gente. A lei trabalha para o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte, e quando o cara morre, ele está na mão do diabo. Então a gente tem que entender esse negócio. Para que na hora da tentação a gente aprenda a fechar a boca, na hora da tentação a gente aprenda a abençoar, na hora da tentação a gente aprenda, irmãos, a não agir olho por olho e dente por dente. Porque se todo mundo... Bem, vamos terminar, né, irmãos? Se todo mundo agir olho por olho, dente por dente, irmão, no final todo mundo acaba como? Cego. Se numa casa, o marido e mulher, um fala, outro responde, está agindo o quê? Olho por olho? Dente por dente. Daqui a pouco o casal está como? Cego. Espiritualmente falando, né? Que é olho por olho. Então, cego e banguelo, né? Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus?